capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19. Hebreus é lá quase no final da Bíblia, você sabe, né? Se você quiser voltar de Apocalipse lá no final, você vai passar pelas cartas, né? As cartas de João, as cartas de Pedro. Você vai passar pelas cartas de Judas, Tiago. Você vai chegar ali em Hebreus. Em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Deixa eu explicar uma coisa para você antes de ler. Hebreus 10, 19. Que Deus, como eu falei, vocês me colocou no coração o intuito de pregar sobre salvação da alma. Amém? Já não era pregado? Sim, sempre foi pregado. Mas com mais ênfase. Em que sentido? Porque o mundo hoje em dia, como a gente orou aqui no começo, o mundo hoje em dia está muito preocupado em prosperar. Eu estou falando assim em geral, inclusive nós evangélicos, né? E não é errado prosperar. Não é errado você ir para frente. Não é errado você buscar cura. Não é errado você... Quem aqui quer ter? Quem quer ter uma vida de qualidade? Levanta a mão. O que é uma vida de qualidade? Vamos entender o que é uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade é uma vida onde você tem, primordialmente, você tem paz. Mas como uma pessoa vai ter paz se o casamento dela está destruído? Como uma pessoa vai ter paz em casa se o casamento dela está destruído? Como uma pessoa vai ter paz em casa se ela está com a saúde acabada, debilitada? Aí às vezes ela tem um casamento bom, mas ela está com a vida financeira toda destruída. Pastor, eu consigo ter paz com a minha vida financeira destruída? Glória a Deus. Que bom. Que bom. Mas chega um tempo em que as coisas... Vamos falar agora da vida financeira. Em que as coisas vão se afunilando e, querendo ou não, você fala, poxa, não está certo isso. Sim ou não? Então, vida de qualidade é isso. É você ter tudo que Deus pode te dar, mas buscar também se esforçar pelo casamento, se esforçar pela vida financeira, se esforçar pela saúde, para que você tenha uma vida de qualidade. Mas aí é que está. No meio do caminho, muitos se perdem e deixam Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Deus tem que estar sempre no centro da nossa vontade. Mas aí a pessoa comete um erro. A pessoa vai lá e comete, e briga com alguém, fala palavrão, ou faz isso, faz aquilo. E ela pensa que por causa daquilo, Deus não está mais olhando para ela. Não, não foi Deus, irmão, que cometeu o erro. Não foi Deus que pecou. Foi a pessoa. Então o que eu tenho que fazer? Quando nós pecamos, nós cometemos algo contra Deus. Está entendendo? Então é para Deus que a gente tem que pedir perdão. Nós temos que chegar para Deus e falar, Senhor, pequei, errei, falhei. Sabe o que acontece? Muitos ficam com vergonha. Muitos ficam com vergonha. Não vou nem vou na igreja, não vou nem falar com Deus. Eu conheço pessoas que falaram que estavam dentro da igreja por 5, 6 meses, mas chegavam na igreja e não falavam com Deus, tinha vergonha. Então nós temos que entender que Deus é o centro de tudo. Deus é a possibilidade. Olha para mim que eu estou falando. Olha o que eu vou falar para você. Deus é a possibilidade de você ter uma vida boa. Deus é o caminho de você ser feliz. Aí eu conheço gente que não tem Deus e é feliz. Eu duvido, irmão. Eu duvido, não é. Ah, mas ele é rico. Mas eu conheço gente riquíssima que se suicidou. Conheço gente que tinha montantes e montantes de dinheiro que se suicidou. Você já deve ter ouvido falar do Steve Jobs, que foi o criador da Apple. O camarada era bilhardário, rico. A primeira empresa a chegar na faixa do trilhão, a Apple. E ele tinha dinheiro para comprar 10 hospitais, não comprou a cura. Era ateu. Então, não estou dizendo aqui a pessoa que Deus não possa acontecer, ela tem um problema de saúde e Deus levar ela. Só que é diferente.
É diferente. Porque quem tem a Deus de verdade, até em meio à doença tem paz. Amém? Então coloca a Bíblia. Já oramos já? Não, né? Coloca a Bíblia no coração, fecha os olhos. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Pai, fala no nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Queremos aprender contigo, meu Pai. Neste dia, neste domingo, em nome de Jesus, fala conosco. E quem crê, diga amém. Está escrito assim, aqui o escritor, que muitos... Porque você sabe que Hebreus ninguém sabe quem escreveu, né? Mas muitos dizem que foi Paulo, pela forma que foi escrito. Então aqui o autor fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, com letra maiúscula, então não é qualquer santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, porque quando ele morreu, olha, pastor, quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E o véu do santuário simboliza a carne de Jesus, que foi rasgada por nós. E quando fala ali, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, você e eu, nós temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados. Não adianta a pessoa... Não podemos, irmão, não podemos ser tímidos na fé. É proibido na fé, nas coisas de Deus você ser tímido. Como assim proibido? É proibido. Se tem uma das coisas que a Bíblia nos proíbe, claro que para quem quer vencer, obviamente, espiritualmente falando, é de sermos tímidos. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os tímidos na fé, não confundam uma coisa com outra. Não estou falando de timidez de você encontrar uma pessoa e você ser tímida, ou você ser tímida numa entrevista de emprego, isso também não é bom, mas estou falando de vida espiritual. Na vida espiritual você não deve ser tímido. Você tem que ter ousadia. O que é ser ousado? É falar, entrar e falar, meu Deus, eu sou pecador, eu faço tudo errado, mas eu quero estar contigo. Meu Deus, eu quero andar com o Senhor. Meu Pai, eu quero. Meu Deus, se o Senhor quiser que eu faça a obra, eu vou fazer a obra. Se o Senhor quer que eu prospere e ajude a obra financeiramente, eu vou ajudar a obra financeiramente. Se o Senhor quiser que eu ajude a obra varrendo o chão, mas o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. O que eu estou dando é um exemplo, mas são várias coisas, espiritualmente falando. E Deus, Ele fala ao nosso coração. Você sabe disso. Como eu preguei no domingo passado, às vezes você tem que tomar certas atitudes que parecem dolorosas, que são dolorosas. Como, por exemplo, como eu falei na quarta-feira, se separar de certas pessoas. Lembra que eu falei na quarta-feira? Tem vezes que o Espírito Santo vai dizer, essa pessoa, você não deve andar com ela, você não vai deixar de ser amiga, você não vai brigar com a pessoa, você não vai escorraçar. Não, a partir de hoje eu não ando contigo porque estou endemoniado, de forma alguma. A gente não deve falar dessa forma. Mas você sabe que aquela amizade te leva para um mau caminho. Você sabe que aquela amizade não é boa para a tua vida espiritual. Poxa, mas ele é meu sócio. Poxa, mas ele é meu amigo. Eu trabalho com ele, ele é meu colega de trabalho. Poxa, mas, irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não significa porque você está perto que você tenha que conviver e deixar com que a vida daquela pessoa se misture com a tua. Você está entendendo o que eu ia falar espiritualmente falando? Eu estou falando de espiritual. Estou falando do espiritual. Então, veja bem. Então, quando a pessoa ela toma ciência, sabe que ciência significa o quê? Sabedoria, entendimento. Ciência é você estudar algo. Eu tenho ciência da Bíblia, eu tenho consciência das coisas da Bíblia. Então, quando a pessoa toma ciência de que ela precisa se separar de certos movimentos, de certas amizades, ela fala, poxa, é dolorido, é doloroso, mas eu vou fazer.
Diga glória a Deus. Ou eu faço isso, ou eu não vou progredir espiritualmente falando. E aí a gente coloca então da seguinte forma: ora, se eu não tiver consciência de que para eu me achegar a Deus, eu tenha que me separar de certas coisas, então eu não posso também ter as benesses vindas de Deus, os benefícios de Deus. E por isso que tem tanta gente dentro da igreja. Não estou falando essa, estou falando de todas as igrejas. Por isso tem tanta gente dentro da igreja que não vence. Porque os pastores hoje em dia, torno a repetir, falo mesmo, os pastores hoje em dia não pregam mais salvação. Não pregam mais salvação. Não pregam o se apartar do pecado. Não pregam, e às vezes até, o se afastar de certas pessoas. Meu irmão, isso que eu estou te falando é bíblico. Não é eu que acho. O que eu acho não interessa. O que eu acho, o que o Marcelo acha, não importa. O que importa é que a Bíblia fala. Se você for lá no Salmo 1, como eu já falei várias vezes, está escrito isso. Primeiro Salmo já começa assim. Você lembra disso? Quem lembra? Como é que fala no Salmo, no primeiro Salmo, no Salmo número 1? Que nós não devemos o quê? Tomar conselho com o quê? Com o ímpio. Não é isso que está escrito? Ou estou enganado? Sim ou não? Ora, se o livro de Salmo já começa falando isso, dizendo que eu não devo tomar conselho com o ímpio, nem me deter no caminho do pecador, nem me assentar à roda do escarnecedor, então não é o pastor Marcelo que acha que você tem que fazer isso. É a própria palavra de Deus. Ela me ensina, meu irmão, ou você toma essa atitude, é o que a palavra me ensina. Ou eu tomo essa atitude e dou um jeito na minha vida, ou eu sigo vivendo dessa forma. Entre idas e vindas, né? Como diz o ditado. Às vezes até dentro da igreja. E vai, não vai, dá certo, não dá certo. Agora, quando você está construindo a tua vida espiritual, às vezes, é como eu falo do crescimento da obra, é tijolo por tijolo. Você tem certeza que vai dar certo. E para que eu tenha certeza, para que você tenha certeza, é só fazer o que a palavra de Deus me ensina. Amém? Aí continuando, fala assim, ó. Versículo 20, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que ele nos ensinou, pelo véu, consagrou quando ele derramou o sangue dele, ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Diga glória a Deus. Com verdadeiro coração. Qual é o segredo da tua oração? Vou te ensinar um segredo. Quando você chegar diante de Deus, fale o que você está sentindo. Ninguém está o tempo todo com vontade de orar. Se você falar para mim, eu estou o tempo todo com vontade de orar, o tempo todo, não tem um segundo, não tem um minuto que eu vou dobrar o joelho que eu não esteja com vontade de falar, meu irmão, tu é diferente, meu irmão, você é o bichão mesmo. Porque sempre tem momento que a gente vai orar que a gente não está com vontade. Tem momento que eu dobro o joelho, de madrugada, às vezes eu dobro o joelho, eu estou com vontade de orar. Eu falo, Senhor, eu não estou com vontade de orar. Esse é o segredo. Entra diante da presença de Deus, diga, Senhor, eu não estou nem com vontade de orar, mas eu vim aqui, Senhor, estou sendo sincero. Fala para Ele, estou sendo sincero, não estou com vontade de orar, eu estou triste. Nem sempre você tem que começar a oração. Ai, meu Deus, eu te amo. Porque tem vezes que isso até soa hipocrisia. Não é que você não o ame, mas não é aquilo que naquele momento você está com vontade de falar. Porque tem momento que você quer desabafar com Deus. Sim ou não? Você pode até começar assim, meu Deus, eu te amo. Eu te adoro, Senhor, tu és tudo para mim. Mas a realidade é que eu estou triste, eu estou ruim.
Estou num momento difícil, eu não aguento mais as brigas lá em casa, eu não suporto mais isso, meu Deus, eu não aceito essa situação que a minha vida está. Às vezes você não está, vamos ser sinceros, você não está com vontade de louvar, você não está com vontade de fazer aquela adoração, porque vai ser hipócrita, a gente não pode ser hipócrita. Não adianta você chegar diante da presença de Deus e, Senhor, eu te amo, força minha, né? Como o rei Davi naquele momento estava. Tu és a minha rocha, minha cidadela, meu baluarte. Eu vou cantar um louvor aqui. Sendo que o teu coração está amargurado e triste naquele momento, não está pronto para aquilo. Naquele momento. Porque tem momento que você começa a adorar e você... Mas tem dias que não, tem dias que você quer desabafar com Deus. Quem está compreendendo? Tem dias que não. Tem dias que você chega e você só quer adorar. Aí você vai lá e adora. Tem dias que você só quer conversar. Então, você tem que entrar diante da presença de Deus e ser sincero. E falar, meu Deus, olha, hoje... Quem está compreendendo? Amém? Isso é entrar diante do Santo dos Santos. E com o verdadeiro coração, como está escrito no versículo 22. É inteira certeza de o quê? O quê, igreja? Não entendi, eu tô meio surdo, eu acho. De fé, não é isso que está escrito? Inteira certeza de... Oh, meus irmãos, vocês estão tristes? Eu vou falar de novo, eu quero que vocês falem. Inteira certeza de fé. Amém? Inteira certeza de fé. E o que é a fé? Hebreus 11, um pouquinho na frente está escrito. Vamos lá, vamos ler rapidinho. Vai ali em Hebreus 11, um pouquinho para frente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, da revista atualizada diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você tem que entrar com fé diante de Deus. Meu Deus, eu estou triste, eu estou amargurado, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Eu tenho certeza que essa situação vai mudar, mas dia menos dia. Eu fiquei, irmãos, nessa certeza durante praticamente um ano sofrendo. Vocês sabem disso. 3 meses eu fiquei na beira da morte. 3 meses horríveis para mim. 3 meses que eu sofri que nem um cachorro sarnento. Irmão, eu sofri que nem um cachorro sarnento. Eu sofri que nem um cachorro, sabe aquele cachorro magro, sarnento? Se não fosse Deus e a minha esposa, perdão, estou com a garganta mesmo. Se não fosse Deus e a minha esposa, eu não tinha resistido. Mas eu fiquei um ano vivendo pelo quê? Pela fé. Eu nunca disse para Deus, meu Deus, será que um dia essa dor vai sair? Será que um dia eu vou ficar normal? Será que eu vou recuperar minha força? Será que eu não vou morrer debilitado assim? Eu nunca pensei nisso. Eu sempre tive certeza que eu iria me recuperar. Sempre tive essa certeza. E assim tem que ser. E olha, foi um ano. Pergunta para minha esposa. Um ano sentindo dor. E agora há pouco tempo que as dores pararam. Ah, pastor, mas eu não quero passar por isso. Mas é isso que você tem que entender. Eu passo por estas coisas para que você não precise passar. Você está entendendo? Eu passo por isso para que você não tenha que passar. Eu já falei para Deus, eu não tenho medo de falar. Se tiver que passar tudo de novo, eu passo, irmão. Um ano não. 3 meses de desgraça. 3 meses de desgraça. Quando eu falo para vocês desgraça, foi desgraça mesmo. 3 meses de sofrimento horríveis. E um ano de problema de saúde. Se tiver que passar tudo de novo, se tiver que passar, se Deus falar que vai passar de novo, eu falo, pode vir, meu Deus. Pode mandar que eu aguento de novo. E eu não tenho medo de falar isso.
Mas a gente passa por essas coisas porque o apóstolo me ensinou. Nós nos tornamos escravos para que vocês sejam livres. A gente morre para que você viva. Então a minha vida é essa, irmão, não tenho o que reclamar. E eu louvo a Deus por isso. Não tenho medo, não tenho tristeza e não volto atrás. Se Deus falar para mim, filho, eu vou te dar uma oportunidade. Tu quer viver nos meus caminhos, vai ser salvo e ser um empresário e prosperar e abençoar a obra, ou tu quer continuar como servo? Eu quero continuar como servo. Mas o senhor não troca. Mas imagina, pastor, o senhor ser um empresário na obra de Deus, o senhor prosperar, o senhor ajudar a obra pagando aluguel, o senhor fazer obra, ajudar a obra, mandar pastor para o exterior. O senhor não prefere do que ser pastor? Eu prefiro ser pastor. Não troco por nada, absolutamente nada neste mundo. Porque eu tenho certeza do firme firmamento que Deus me deu. Essa é a minha fé, essa é a minha vida. Então você tem que ter, como eu falei também na quarta-feira, criar raízes dos caminhos de Deus. Criar raízes. Porque quem não cria raiz, ela até cresce, mas como fala na parábola do semeador, ela vai morrer. Porque não tem raiz. Aí continuando, fala assim, versículo 23, né? No 22 ainda, chegamos com verdadeiro coração e interesse de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não é físico, isso é espiritual, tá? Retenhamos, ou seja, pegamos para nós, firmes, a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que... Esse é muito forte, irmão. Fiel é o que prometeu, diga a Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir, irmão, pode ter certeza. E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tudo que ele prometeu, você vai ver. Olha, por isso que eu digo, não deixe os seus sonhos morrerem. Não deixe os seus sonhos morrerem. Se um dia Deus falou no teu coração, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se um dia for profetizado algo bom para você, coisa ruim você joga fora. Essas profecias ruins joga fora. Mas se um dia for profetizado algo bom, e você sabe que foi de Deus, ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É que nem eu falei para vocês, hoje nós temos aqui 40, 50 pessoas na igreja, mas eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida alguma, que essa igreja vai ter mais de 1000 membros. Muito mais de 1000 membros. Eu estou falando só a sede, sem contar as outras. Aí continuando, fala assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Diga glória a Deus. É o que eu estou falando hoje. Não deixando, olha, isso aqui é muito importante, ó. Não deixando a nossa congregação, a nossa igreja, como é o costume de alguns. Antes, admoestando-nos, ou seja, nos ensinando, chamando a atenção, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Dia está escrito com letra maiúscula ou minúscula? Está maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Eu vou explicar uma coisa para vocês rapidinho. No original da Bíblia, você sabe que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, ela é escrita em grego. No Antigo Testamento, ela é escrita em hebraico. No original não tem letra maiúscula ou minúscula. Mas isso aqui, interpretação espiritual, é para que se entenda que o grande dia é o dia da vinda de Cristo. É o dia em que nós seremos julgados. Nós temos que cuidar, queridos, para que o Espírito Santo nos mantenha no caminho. Mas para que o Espírito Santo te mantenha no caminho, você tem que querer. Você tem que dizer, eu quero. Você tem que falar, eu quero. Eu estou estudando muito a respeito da palavra de Deus. Eu estou estudando muito e eu quero te falar certas coisas aqui que é muito importante. Procure ler. Eu sei que às vezes é bom ler, assim, acho que o Lucas que lê em casa essas versões mais novas, é bom ler, que ela é mais simples assim. Mas eu vou te explicar uma coisa. Esta tradução, que é a revista e corrigida, e a revista e atualizada são as mais fiéis. Elas são as mais fiéis. Eu estava estudando isso ontem.
Essas novas versões dos dias atuais, essas novas versões, as últimas versões, elas são o seguinte: o camarada lê e ele escreve o que ele interpretou. Então ela não é tão fiel quanto a nossa, isso eu não sabia. Eu estava estudando ontem com uma pessoa que estuda isso há anos. Então, isso me chamou a atenção porque eu particularmente, não estou dizendo que é errado, é bíblico, mas eu nunca tive vontade de ler. Quando eu começava a ler essas, para mim não dá. Porque eu me acostumei desde pequeno a ler revista atualizada e revista corrigida. Então essas novas versões dos dias atuais, a nova versão, tem inclusive versões, presta atenção que eu vou te falar, existem versões que estão até tirando trechos da Bíblia. Os trechos que são politicamente incorretos, inclusive tem Bíblia que já está tirando isso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas versões, então procure ler versões assim, pastor, mas é que palavreado, mas é a mais fiel possível. Eu não sabia disso. Eu estava estudando ontem foi sábado, não, sexta-feira eu estava estudando sobre isso. Que essas versões novas, não é que elas são erradas, por favor, não me interprete mal. Mas as mais fiéis são a revista atualizada e a revista corrigida. São as mais fiéis. É a que vai te passar o evangelho mais genuíno. Aquelas, elas são... É como se eu lesse um texto em inglês e interpretasse do jeito que eu entendi. Tá entendendo? Sendo que tem coisas que não são do jeito que eu entendo. Quem compreendeu? Então, fica aí a dica. Mas voltando ao assunto, nós já vamos encerrar. A suma é, resumindo, busque a Deus. Não coloque peso sobre você mesmo. Olha só, quando você se entrega para Jesus, você se torna livre. Jesus não veio para te trazer uma prisão. Jesus não veio para te colocar numa cadeia. Jesus não veio para te colocar um cabresto. Sabe o que é cabresto? Quem sabe o que é cabresto? Cabresto é o que coloca no cavalo, né? Aquele negócio, é a guia e aquele negócio de colocar no cavalo. O cavalo não vê o que acontece do lado, só vai aonde aquele que está com o cabresto manda. Não, Deus não veio te colocar um cabresto. Deus veio te colocar liberdade. Seja livre, seja feliz, seja fiel. Porque aquele que é livre em Cristo, ele é fiel a Deus. Porque hoje em dia tem uma falsa liberdade aí. Cuidado. Tem igrejas que estão pregando uma falsa liberdade. Não, você é livre, você faz o que você quiser. É óbvio que cada um de nós faz o que a gente quiser. Só que nós vamos pagar o preço que nós fizemos. Amém? Então procure ser fiel a Deus. Nós não precisamos dos subterfúgios deste mundo. Para você ser feliz, você não precisa de cigarro, você não precisa de cachaça, você não precisa do álcool, você não precisa de pornografia, você não precisa de contar mentira, você não precisa de passar ninguém para trás, você não precisa de nada desse mundo. Seja fiel a Deus e você vai ser feliz. Não estou dizendo que você nunca vai errar, você vai errar. Você vai cometer erros, mas se você estiver com Deus, você vai ser feliz, amém? Hoje nós vamos orar a Deus, vamos buscar a presença dEle. E você vai ser daqui muito feliz em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem compreendeu, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, Jesus. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por nos ensinar. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, porque eu creio que veio do Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos mostrar o caminho a seguir. E que nós venhamos ter em mente a vontade de seguir e a visão de seguir. E quem crê, diga amém, amém. Diga graças a Deus.